Bom dia, povo lindo! Quarta-feira, 6 de agosto, mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para recomeçarmos, para escrever uma história lindona nesse dia. Bora pra cima? Que Deus abençoe seu dia. Vou compartilhar meu devocional com você. Salmos 138, 8. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Aqui na King James diz assim: o Senhor aperfeiçoará aquilo que diz respeito a mim. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não abandones as obras das tuas próprias mãos. Uau! Identidade restaurada. Às vezes, a nossa baixa estima nos leva a adotar uma postura aparentemente superior, como um mecanismo inconsciente de defesa que busca compensar uma sensação de inadequação interna. Esse exagero na forma como nos apresentamos é, na verdade, um grito silencioso de um vazio e uma tentativa de esconder a nossa fragilidade e de provar o nosso valor. Mas o que muitas vezes esquecemos é que por trás de cada excesso existe uma carência. Há um sinal de que estamos distante de reconhecer e abraçar o nosso verdadeiro eu. Cada um de nós possui um propósito único, desenhado por Deus, o nosso Pai, que vai além de simplesmente nascer, crescer, envelhecer e morrer. Você só descobrirá o seu propósito em Deus, que vai além de qualquer sonho ou aspiração pessoal. Esse propósito é muito maior do que nós podemos imaginar. A baixa autoestima costuma estar ligado a problemas de identidade. Quando não sabemos quem somos, acabamos nos rendendo às opiniões alheias e a nossa vida passa a se reduzir a uma prisão de aparências, submetendo-nos a muitas coisas que apenas mancham ainda mais a nossa verdadeira imagem. Mas saiba que em Deus há um caminho para uma restauração e cura. Quando você se reconhece como um filho de Deus, abre sua vida para um novo sentido e propósito. As suas decisões passam a ser tomadas para agradar ao Pai e não às expectativas alheias. Uau! Você entende que não precisa provar o seu valor para ninguém, pois Deus o conhece profundamente. Por isso, convido você a reconhecer a sua verdadeira identidade de filho amado do Pai, pois assim você alcançará a cura para a sua alma e viverá plenamente o seu destino em Deus. Descobrir a sua identidade em Deus o fará agir com base em quem você é, não pelas suas circunstâncias. Uau! Lindo, né? É incrível como o Senhor fala com cada um de uma forma tão particular, porque nesse capítulo 138 aqui de Salmos, Davi está falando sobre a soberania, sobre a majestosa, perfeita do Senhor, sabe? Ele está elevando louvores ao Pai. E ele está falando assim, Deus é tão grandão, mas Ele dá tanta moral pra gente. É lindo, né? Ele mesmo sendo tão soberano e tão poderoso, Ele dedica atenção a nós. O insight que eu tive lendo esse capítulo foi sobre isso. Que Ele se preocupa com a gente que é tão pequeno, mesmo Ele sendo tão grande, porque além dele ser soberano, Ele é amor, e Ele é manso e humilde. E aqui no último versículo, o autor do Café com Deus Pai acessou esse lugar de identidade em Deus. E é esse caminho que nós devamos seguir todos os dias, sabe? Eu falo muito sobre isso aqui, né? Eu falo isso sobre nós termos a convicção de que nós, sendo filho,
Nós temos o DNA do Pai enraizado em nós. Eu sou filha do Aristóteles Mesquita e da Maria Lúcia Lins, e eu tenho o DNA dos dois em mim. Eu sou muito parecida com a minha avó paterna. Quando meu tio, irmão do papai, me viu pela primeira vez, ele se emocionou e chorou, porque ele ficou embasbacado com o tamanho, a minha aparência com a mãe dele, né, a minha avó. Isso é porque eu tenho o DNA do meu pai e o DNA da família em mim. E nós, sendo filhos amados de Deus, creio, nós temos o DNA dele em nós. Se ele é manso e humilde, nós também podemos ser. Se ele é forte e corajoso, se ele é paciente, se ele é... Se ele fez maravilhas, se Jesus, o filho dele, fez coisas extraordinárias e ele declarou palavras sobre nós que nós faríamos muito mais do que João Batista fez. Nós precisamos acreditar nessas palavras que o Senhor fala sobre nós e para nós. E tendo a identidade de filho, a opinião alheia. Deixem que digam, que pensem, que falem. Deixem. Não importa muito. Sabe por quê? Importa é o que isso aqui diz sobre mim. É o que a palavra do Senhor fala sobre mim. Por isso que eu sempre escrevo recadinhos para os meus clientes, sabe? Para que eles possam perceber o quão capazes eles são mais do que eles imaginam. Porque eles são filhos. E em todos os recadinhos que eu coloco, eu escrevo: Deus te ama e você é filho amado do Pai. Porque é preciso que entendamos este lugar, é preciso que acessamos este lugar de filho para que nós compreendamos a grandeza e a majestosa, boa, agradável e vontade perfeita do Pai para nós. É preciso que estejamos neste lugar todos os dias, sabe, gente? Porque os dias têm sido cada vez mais desafiadores. Eu não sei para você, mas as pessoas estão cada vez mais prontas e dispostas a nos julgar, a apontar os nossos defeitos, as nossas fragilidades. E nós estamos como se colocando uma armadura de proteção para isso. E ao invés de nós estarmos sendo aperfeiçoados em amor, nós estamos nos recuando cada vez mais, nos distanciando cada vez mais um do outro. É uma própria defesa do organismo, isso é cientificamente provado, que o cérebro não quer passar pela mesma dor outra vez, então ele defende-se, gerando em seu corpo vontades e desejos distantes daquela dor que você já alcançou uma vez. Então, quando você já foi frustrado por pessoas em relacionamentos amorosos, com familiares, você sempre vai ficar na defensiva. E muitas pessoas, eu converso com muitas pessoas com as vendas e as pessoas estão tão descrentes dos humanos um dos outros, sabe? Porque o olhar das pessoas estão sempre mais validando aquilo que deu errado. Mas o verdadeiro evangelho de Deus, do nosso Pai, não ensina a gente a andar nesse caminho, não. O verdadeiro evangelho ensina a gente a suportar uns aos outros. É fácil? Ninguém disse que seria, né? Mas se cada um de nós filhos carregamos a porção de amor que o Senhor derrama sobre nós, nós podemos transformar a nossa geografia e o nosso ambiente em um lugar mais harmonioso, sabia? Isso não é sobre o outro, isso é sobre mim e sobre você. Se nós nos posicionarmos neste lugar de filho, nós iremos olhar as pessoas com um olhar de amor, por mais chata e insuportável que aquela pessoa seja, porque tem uns por aí, né, gente? Sangue de Jesus tem poder. Que nesse dia de hoje você
Não se importe com as convicções alheias. Olha o que uma pessoa disse para mim um dia. Ela disse, é engraçado, né? Que você anda toda chique e elegante e anda de bicicleta. KKKKK. E a minha vontade era de falar um tantão de coisa que você também sentiu vontade de falar. Mas eu falei, Deus, me ajuda aí a amar essa pessoa. Me dá R$ 2 de amor bem, por favor. Eu disse, gata, cada um escolhe as suas prioridades. E eu amo andar na minha bicicletinha porque ela me traz saúde emocional, que é um lugar que foi tão difícil de eu conseguir acessar. E eu tenho certeza que se eu comprar uma moto, se eu comprar um carro, eu não vou mais andar na minha bicicletinha. Eu não quero voltar para o lugar de doença emocional que eu já tive. Eu não quero acessar mais esse lugar. E obrigada por me achar elegante. Deus te ama. Foi fácil para mim falar isso? Não. Eu queria era mandar ela ir lá para onde as patas tomam e perguntar o que ela tem a ver com a minha vida e se ela paga minhas contas. Mas o Senhor está todos os dias lembrando que eu sou filha. E que eu sou filha e que eu vivo em obediência e que eu preciso obedecer os mandamentos e os direcionamentos do Pai. E se Ele manda eu ser mansa e humilde, eu preciso ser. Se Ele manda eu ser paciente, eu preciso ser. Se Ele manda eu ser amorosa, eu preciso ser. Então que você possa saber o que o Senhor pede para você e que você possa se encher dessa certeza de que é preciso você estar em obediência para que você carregue cada vez mais a identidade de filho em você. Aí o mundo pode se acabar, filha. Que nada vai tirar de você as convicções de que você é filha e de que Ele prometeu coisas para você e que pode demorar. Pode dar sangue no zóio. Pode, mas que você tem certeza que no tempo dele tais coisas acontecerão. Tenha certeza disso. Não desista de você mesmo. Creia nas palavras que o Senhor derramou sobre você. Se você não tem nenhuma palavra de Deus para você, está na hora de você se aproximar mais ainda dele e saber que Ele tem coisas extraordinárias para você, para os seus e para suas gerações. Aquele que se posiciona na brecha será extremamente abençoado até a 4ª geração. Pense nisso. Seu dia seja lindão. Que você se encontre neste lugar de filho amado do Pai. Que você abra mão das armaduras da defensiva. Que você blinde o seu coração com as verdades de Deus. Que você alcance o coração do Pai. Que você possa descortinar os seus olhos para a maldade desse mundo. E que você possa compreender e perceber e ver a beleza que existe nele também. Existe muita gente boa por aí. Existe sim. E quando nós nos colocamos neste lugar de filho, o Senhor sempre vai botar uns gente boa aí na nossa vida para ajudar a gente, para caminhar com a gente, para cuidar da gente, para zelar da gente, para a gente cuidar deles. E aí vira uma irmandade só, uma unidade, uma união, uma graça, a perfeita vontade do Pai sobre nós. E aí a gente vai lembrar dos dias de dor, de tribulação, de luto, de dificuldade financeira, de celeiros vazios, de solidão, e vai lembrar, rapaz, mas esse Deus presta mesmo. Ele é o nosso Pai, Ele é esse Deus soberano, Ele é esse Deus que não tem altura, largura e nem profundidade, capaz de medir o tamanho desse amor. Amor esse que
entregou o seu filho no madeiro por nós, sabe? Eu não sei você, mas eu fico completamente apaixonada porque que amor é esse, né? Eu não tinha coragem de entregar nenhum dos meus filhos. E Abraão teve coragem de entregar Isaac, né? E a gente é tão pequeno no amor, mas mesmo assim, ele continua nos amando, cuidando da gente no trânsito, no dia a dia, nos livrando de tantas coisas e cuidando de nós. Rapaz, que amor é esse? Deus abençoe seu dia. Nesse dia lindão, você em todo tempo esteja refletindo, eu sou filho. Na hora que o colega de trabalho, o mais chato que tu tiver aí, vier assim com aquela prepotência, arrogância, com aquela chatice, com aquela reclamação, não tem uns que murmuram o dia todinho que Deus deu? Você respira fundo. Eu sou filho. Você possa também usar a estratégia da vaca, ficar Não tem aquele que é fofoqueiro, fuxiqueiro, que fala mal de todo mundo? Deixa ele falar e você fica só Eu sou filho. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Oh, Deus, me ajuda que eu sou teu filho. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu fico o dia todinho assim. No trânsito, quando o carro passa assim na minha frente, ele passa assim, tirando tinta da minha blusa. Eu digo, eu sou filho, eu sou filha. Vai com Deus, filho de Deus. Ai, Jesus. Pense nisso. Bora pra cima. Bora fazer desse dia um dia lindão, um dia incrível, um dia extraordinário. E para que isso aconteça, só depende de você, só depende de você, só depende de você. Shalom, Deus te ama. Até amanhã.